A morte mais famosa da história é a morte de Jesus de Nazaré. Há 2000 anos, no século I, em Jerusalém, ele foi crucificado pelos romanos. O Evangelho nos diz que ele foi enterrado numa sepultura e que 2 dias depois, Maria Madalena, que estava entre seus mais próximos discípulos, encontrou a sepultura vazia. Mas, de acordo com o Evangelho de Mateus, houve uma outra história circulando depois da morte de Jesus. E embora o Evangelho diga que é mentira, houve rumores de que os discípulos de Jesus secretamente levaram o corpo do seu mestre, supostamente para dar a ele um sepultamento permanente. Se isso for verdade, de acordo com a prática de sepultamentos em Jerusalém, o corpo de Jesus teria sido levado para uma tumba da família, cortada na rocha. Considerando que ele foi crucificado por insurreição, o ressepultamento teria sido feito em segredo pelos seus discípulos mais próximos. O corpo de Jesus teria sido escondido e deixado para se decompor. 1 ano depois, seus discípulos teriam voltado, desta vez em companhia de sua família, para a cerimônia final de sepultamento. Maria, mãe de Jesus, teria presenciado a cerimônia. Maria Madalena também estaria lá. Seus irmãos Simão, José, Judas e Tiago teriam preparado os ossos de Jesus para o sepultamento final, colocando-os num caixão de pedra calcária chamado ossário. O nome de Jesus teria sido escrito na lateral. Seu ossário teria sido colocado num nicho da câmara interna e vedado para sempre, bem no fundo do túmulo da sua família. Distribuição: Focus Filmes. O Túmulo Secreto de Jesus. Versão brasileira: Centauro. Era uma sexta-feira à tarde. Logo abaixo da minha janela havia um canteiro de obras. Para construir, iam explodir a montanha com dinamite. Como crianças curiosas, nós corremos para ver as explosões. Depois de uma explosão, quando o pó se dissipou, eu vi uma sepultura. Acima da sua entrada havia um triângulo e círculo. Na primavera de 1980, em Talpiot, ao sul de Jerusalém, as explosões para a construção deixaram exposta a entrada de uma sepultura. Ela tinha 2000 anos. Meu filho correu para casa, ele devia ter uns 8 anos, e gritou: "Mãe, os construtores estão destruindo uma sepultura que descobriram." Eu comecei a procurar e chamar diferentes arqueólogos, mas nenhum deles estava disponível. Então eu chamei a polícia para que parassem de explodir. Os operários da construção foram para casa porque o sabate estava se aproximando. No domingo de manhã, por pressão dos empreiteiros, uma equipe de arqueólogos foi chamada para fazer a escavação. Eles só tinham 3 dias antes que a sepultura fosse vedada e coberta com cimento. Eu vi uma grande ladeira com tratores, escavadeiras e caminhões movendo-se em diferentes direções. E bem no centro daquela ladeira havia um buraco aberto que acabou sendo a entrada da tumba Talpiot. Acima da entrada havia uma fachada rara, um V invertido e um círculo cuidadosamente talhados que iludiram os arqueólogos. Não havia dúvida alguma de que aqueles símbolos na fachada da sepultura Talpiot significavam alguma coisa. É improvável que a pessoa ou a família que estava ali tenha esculpido aquilo por acaso. Tinham que simbolizar alguma coisa. O que eles simbolizaram eu não sei, mas é muito raro encontrar esse tipo de decoração numa simples sepultura.
Shimon Gibson, um jovem pesquisador na época, foi um dos primeiros a entrar. Seu trabalho era gravar o layout. Foi ótimo, foi muito emocionante entrar numa sepultura que foi escavada na rocha. Ela tem câmara central, tem bancos arcossólia nas paredes para colocarem os corpos. Tem esses lochiali que se estendem em diferentes direções. Era inacreditavelmente importante registrar o máximo possível de detalhes arqueológicos na planta. A planta detalhada de Gibson registrou cada centímetro do interior da sepultura. Estendendo-se de uma grande câmara interna, havia 6 profundas cavidades chamadas luculi, ou corrim em hebraico. E dentro desses corrim, os arqueólogos encontraram 10 pequenos caixões de pedra calcária, também chamados de ossários. Os ossários foram rapidamente transferidos para o Museu Rockefeller de Jerusalém, sob a direção do Departamento Israelita de Antiguidades. Os ossos e restos encontrados lá dentro foram colocados em sacos, estes em caixas e separados para serem novamente enterrados. As autoridades de antiguidades de Israel decidiram atender às solicitações da comunidade judaica ortodoxa em Jerusalém e entregar os ossos depois de analisados e examinados por antropólogos para serem novamente enterrados. E então eles começaram o processo de catalogar as antigas caixas de ossos. Até 1980, mais de 1.000 ossários tinham sido encontrados, mas apenas 20% deles tinham os nomes dos mortos. Aqui foi descoberto que 6 de 10 ossários tinham inscrições. Não são inscrições grandiosas, a intenção não é que sejam vistas por todos e não são para homenagear o morto. Elas estão lá para que quando os membros da família entrarem e começarem a mudar as caixas de lugar para colocarem uma nova, saibam qual é qual e qual pertence a quem. O registro arqueológico mostra que o costume de usar ossários para sepultamentos em Jerusalém só durou cerca de 100 anos, terminando em torno de 70 d.C., quando Jerusalém foi destruída pelos romanos. E então a descoberta de inscrições em caixões de pedra calcária como estas fornece aos arqueólogos um catálogo de nomes específicos da época de Jesus. E em um dos ossários descobertos na sepultura Talpiot, escrito em aramaico, estava um nome surpreendente: Yeshua Bar Yosef. Yeshua ou Jesus, filho de José. Yeshua Bar Yosef. Bom, quando isso foi descoberto, acho que os arqueólogos não ficaram muito empolgados. O povo teria ficado muito animado, mas não teve conhecimento disso. Você encontrou o ossário de Jesus, filho de José? Mas, na verdade, não se falava a respeito. Hoje, o ossário de Jesus, filho de José, está nas mãos das autoridades de antiguidades de Israel, a IAA, assim como o resto dos caixões de pedra calcária que foram retirados da sepultura de Talpiot. A maioria deles foi guardado em lugar seguro neste grande depósito. Mas por quê? Reunimos uma equipe de cientistas, estudiosos e jornalistas para investigar as 10 antigas caixas de ossos e descobrir por que elas foram ignoradas. É este aqui? Uhum. Félix. Sim, este é o 543. É este. É este. Jesus, filho de José. Hoje é necessário um especialista em escritas antigas, como o mundialmente famoso professor da Harvard, Frank Moorcross, para examinar a inscrição. Porque mesmo sendo uma das mais claras já encontradas em um ossário, suas letras são tão informais que dificultam muito a leitura. É bem informal e esta em particular é muito confusa. Os acadêmicos a descrevem como um grafite muito descuidado, quase como se fosse para ser lido apenas pela família mais próxima.
Há um X aqui, antes do nome. E depois o nome Yeshua. E depois o nome do pai está perfeitamente claro. Yosef, filho de José. Eu não tenho dúvidas que isto é para ser lido Yeshua. E depois Yeshua bar Yosef, que é Jesus, filho de José. Jesus, filho de José. O exame da fotografia feito pelo professor Cross nos mostrou exatamente o que procurar no caixão real. Yud, Vav, Shin, Ain. Yud, Shin, Vav, Ain. Jesus. Beit, Reish, filho de. Yud, rei. Vav, Samer, Pei, José. Jesus, filho de José. É surpreendente mesmo, né? Surpreendente não é a palavra. Poderia este caixão de pedra estar ligado a Jesus de Nazaré? Para responder esta pergunta, temos que examinar todas as evidências arqueológicas encontradas nessa sepultura familiar. Encaixa-se com a tradição cristã? Desafia certas partes da fé? Jesus, filho de José. Se amanhã os ossos de Jesus fossem encontrados num ossário em Jerusalém e sem dúvida confirmassem que eram os ossos de Jesus, isso destruiria a fé cristã? Com certeza não destruiria a minha fé cristã. Eu deixo para Deus o que acontece com os corpos. Parece que os cristãos podem aceitar a possibilidade de que os restos de Jesus tenham sido transferidos para uma sepultura da família. Depois disso, ele poderia ter ressuscitado e aparecido para seus seguidores, como relata o Evangelho. De acordo com a fé cristã, Jesus depois subiu ao céu. Teoricamente, a ascensão poderia ter sido espiritual, deixando seu corpo para trás. Na verdade, os que têm um enfoque estritamente histórico sobre o Evangelho esperariam encontrar os restos de Jesus na sepultura de sua família. Primeiro foi enterrado numa sepultura temporária. E depois, a menos que ele de alguma forma desapareceu, magicamente foi para o céu, que é a posição da fé cristã, mas se formos seguir a linha histórica e realista, teria sido colocado num lugar permanente, uma sepultura permanente como um bom judeu, certo? Precisamos de um túmulo da família. O túmulo da família de Jesus. Se o ossário encontrado na sepultura de Talpiot, onde estava escrito Jesus, filho de José, realmente contivesse os restos mortais de Jesus, então todos os ossários daquela sepultura teriam pertencido a membros da família de Jesus. Nos outros 5 ossários que diziam haver inscrições, só poderíamos esperar que encontrássemos nomes da árvore genealógica de Jesus. Jesus era filho de Maria e José. Mas o que muitas pessoas não sabem é que, de acordo com a tradição cristã, ele tinha 2 irmãs, Miriam e Salomé. E o Evangelho de Mateus nos fala que ele tinha 4 irmãos, Simão, Judas, Tiago e José. Seu pai adotivo, José, era descendente do rei Davi. Mas José mais provavelmente morreu em Nazaré e teria sido enterrado lá e não em Jerusalém. Maria, a mãe de Jesus, também era descendente de Davi, mas diferente de José. De acordo com posterior tradição cristã, ela morreu em Jerusalém. E dentro da mesma sepultura de Jesus, filho de José, um segundo nome foi descoberto. Este ossário foi encontrado em Jerusalém. O ossário está agora abrigado no porão do Museu de Israel. Como pode ver, a inscrição é muito simples. As letras em hebraico que formam este nome são Mem, que é o M, Reish, como o R, Yud, pode ser I ou Y, e Rei, em hebraico, como H, em latim. É isso. E isso aqui é Maria. Maria. Uhum.
E é um dos raros exemplos desse nome no ossário em Israel. Maria, encontrada na mesma sepultura familiar que Jesus, filho de José. Poderia este ser o ossário da Virgem Maria? Maria. Através da história, desde as primeiras escritas gregas de Marcos, o mais antigo evangelho, o nome da Virgem Maria chegou a nós apenas em uma forma: Maria. É a versão latinizada de Miriam em hebraico. Depois da morte de Jesus, Maria continuou com seus ensinamentos e deve ter reunido muitos seguidores. Naquela época de transição religiosa, os convertidos romanos também começaram a seguir Jesus, e então a popularidade dela cresceu entre os seguidores de Jesus. O nome de Maria foi latinizado, e é por isso que o Novo Testamento registra seu nome como Maria. Escrito em hebraico, o nome Maria é muito raro, mas foi exatamente o que foi encontrado no ossário da sepultura de Talpiot. Se em 1980 os arqueólogos tivessem considerado, mesmo que por um instante, que eles tinham descoberto o ossário da Virgem Maria, que outros membros da família eles esperariam encontrar perto dela? Veja, Mateu. MT Yud Hai, então Matia. Matia, que é uma abreviação ou um apelido, se preferir, de Matikia ou Matikiahu, que é de onde nós temos o nome Mateus. Mateus. O nome, a princípio, parece não se encaixar com a família de Jesus. O Novo Testamento é composto de escritos de 4 evangelhos atribuídos a Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, o evangelista, foi um discípulo de Jesus. Mas os estudiosos não acreditam que ele fosse membro consanguíneo de sua família. Entretanto, há motivo para se acreditar que havia muitos Mateus na família de Jesus. Vou lhe contar algo muito interessante. Há 2 genealogias de Jesus. Todos leem a genealogia de José, seu pai adotivo. É basicamente de todos os reis de Israel, grandes nomes históricos. Mas a outra genealogia está incluída em Lucas. As pessoas não percebem muito. É em Lucas capítulo 3. Você precisa virar algumas páginas. É a genealogia de Maria, a mãe. E na sua genealogia, adivinhe o que há? Você tem 5, 6, 7, 8 Mateus, Matias, é um nome macabeu. Asmonian é um nome forte, de um tipo de família real. É um nome sacerdotal. Você lembra que Maria é parente de Isabel, mãe de João Batista, que era um sacerdote? Então ela tem algumas conexões sacerdotais, assim como Judas, que é a tribo do Messias de Davi. Então eu não acho nada estranho que tivéssemos um Mateus naquela sepultura. Na verdade, é algo mais se encaixando. Diferente de Mateus, muitos nomes bíblicos como Isaac ou Jonas teriam praticamente desqualificado a sepultura como sendo da família de Jesus, porque eles não aparecem em lugar algum da genealogia de Jesus. Não há um único nome que não se encaixe na história do Evangelho. Cada nome da mesma sepultura tem relação. Cada um desses nomes são relacionados ao Evangelho. Não há nome algum, como Daniel ou alguma outra coisa, que não se encaixe. Em 3 ossários, 4 nomes foram descobertos: José, Jesus, Maria e Mateus. E depois, num ossário encontrado mais profundamente dentro da sepultura, outro nome foi descoberto. Esta inscrição diz Iossá, com um rei no fim. E isso é um diminutivo de José, não há dúvidas quanto a isso. Como uma inscrição em ossário, isso provavelmente seria muito anormal. Se eu estivesse publicando em inglês, eu diria, tudo bem, é como Joseph. Mas não é como Joseph. É José. Bom, em hebraico, Iose é muito comum hoje em Israel. Iose, Joseph, como Yoei.
mas José você nunca ouvirá. E não se ouvia no mundo antigo também. O Iô, o E, se torna como um Ioê. Sabe de onde conhecemos esse nome? No Evangelho de Marcos. Jesus tinha um irmão. Nem todas as pessoas sabem que Jesus tinha irmãos. A maioria dos estudiosos da Igreja Católica Romana diz que eles eram primos, outros que eram irmãos por parte de um dos pais. Mas a maioria dos historiadores e estudiosos bíblicos agora admitiram muito bem que Jesus tinha irmãos. Eles são mencionados nos evangelhos, os 4 irmãos, Tiago, José, Judas e Simão. Mas o José em Marcos, apenas no de Marcos, o primeiro evangelho, não é José, é José. José. José, ou José, era irmão de Jesus. Mas o Evangelho não nos diz muito mais que isso. Ele desaparece depois de 3 breves citações. O que aconteceu com José é um mistério. Mas se os ossários da sepultura de Talpiot pertencem à família de Jesus, então José finalmente foi encontrado. De todas as inscrições de ossários já descobertas, há apenas uma soletrando de forma rara o apelido José. Veja. Claro como o dia, José. E isso é uma coisa incrível, porque, de acordo com a lei judaica, se alguém tem um apelido, você tem que pôr o apelido na sua lápide, o esquife, e é o apelido que aparece aqui, perto de Jesus, filho de José. O irmão era conhecido como José e não Iose, e está exatamente na mesma configuração aqui, Iose e Osa. Em 1980, os arqueólogos estavam catalogando nomes de ossários em listas de centenas. E desta sepultura, eles tinham agora José, um apelido raro dado ao irmão de Jesus. Maria, uma rara versão latinizada, usada nos evangelhos para se referir à mãe de Jesus. Mátia, uma versão de Mateus que na verdade era comum na família de Maria. E Jesus, filho de José. Todos encontrados juntos numa sepultura familiar. Tudo limpo e catalogado. Todos os ossos reenterrados, juntos. Aqui num túmulo especialmente consagrado nos arredores de Jerusalém. Todos os ossários foram encaixotados e guardados durante décadas em prateleiras de um depósito. Por que ninguém percebeu esses nomes? Devemos lembrar que na década de 1970 e no início de 80 foi o período explosivo da escavação de tumbas dentro e em torno de Jerusalém. E então, de repente, havia uma enorme quantidade de ossários sendo trazidos para o Museu Rockefeller, a sede do Departamento de Antiguidades de Israel, e essas inscrições eram consideradas comuns. Esses são os nomes mais comuns entre os judeus no século I depois de Cristo. Eram nomes excessivamente populares naquela época. A verdade é que existe uma quantidade de nomes que se parecem com muitos dos nomes que encontramos no Novo Testamento. O outro fato é que encontramos esses nomes em muitos outros lugares. Então, sugerir que essa tumba era a tumba da família de Jesus é uma insinuação forçada e precisamos tomar muito cuidado com isso. Sabe, todas as tumbas ao redor de Jerusalém estão lentamente sendo expostas ou destruídas com as construções. Então, não é tão anormal que uma equipe de construção tenha descoberto a sepultura de Jesus. Quer dizer, isso pode acontecer. Temos de considerar isso. Embora as probabilidades estatísticas tenham sido discutidas, elas nunca foram examinadas por especialistas em estatística. Até agora. Andrei Feuerberger é professor de matemática e estatística. Dos ossários e outras fontes, ele reuniu todos os nomes conhecidos na época de Jesus. Observando com que frequência um nome aparece, ele pode estatisticamente avaliar os nomes encontrados em Talpiot. Uma das coisas que é bem interessante sobre essa sepultura em particular é que, do ponto de vista leigo, se olharmos os nomes específicos que aparecem no grupo e nos focarmos apenas nos nomes individualmente,
pode-se muito bem ter a impressão de que não há nada anormal sobre este grupo em particular, mas a forma correta de analisar isso é vendo todos os nomes em conjunto. De acordo com as estatísticas, se estivéssemos numa rua movimentada da antiga Jerusalém e chamássemos o nome de Jesus, provavelmente 4% dos homens responderiam. Se chamássemos o nome Maria, 25% das mulheres provavelmente responderiam. Ambos eram nomes comuns. Mas o que Feuerberger explica é que se chamássemos um Jesus, com um pai chamado José, uma mãe chamada Maria e um irmão chamado José, a probabilidade de um indivíduo como esse responder seria bem baixa. Do ponto de vista estatístico, na verdade não olhamos as incidências dos nomes individualmente, onde dizemos que cada um deles é um nome muito comum. Nós vemos a forma em que os fatores combinam entre si. Então, com certeza, um pai com o nome de José não é raro. Um filho chamado Yeshua não é um nome raro. Mas quando combinamos esses dois, é mais raro. Então, é realmente uma possibilidade que essa sepultura em particular, de fato, seja de uma família do Novo Testamento. Eu acho que é uma possibilidade que precisa ser levada a sério. Levar a possibilidade a sério significava que precisávamos tentar descobrir mais evidências. E uma forma de fazer isso era encontrando a sepultura Talpiot. Mas há mais de 25 anos a sepultura foi fechada, lacrada e cimentada. Um imenso complexo de apartamentos foi construído em cima. Mesmo que a sepultura pudesse ser localizada, poderia muito bem ser impossível entrar nela, que estava sob metros de concreto e alicerces. Estudando atentamente as plantas arquitetônicas de décadas atrás e citações e relatórios arqueológicos da IAA, nossa equipe acredita ter descoberto a localização subterrânea da tumba de Talpiot. Talpiot está perfeitamente localizada a meio caminho entre a antiga Jerusalém e Belém, as duas cidades mais importantes para Jesus e sua família. Teria sido um local ideal para a tumba da sua família, considerando que os membros sobreviventes teriam viajado de ambas as cidades para visitar o túmulo. Bom, e se você pensar a respeito, é perfeito. Fica bem entre Jerusalém ali, onde o Itai está, e Belém aqui. E se eu fosse um membro da família de Jesus, é aí que eu gostaria de ser enterrado, certo? Bom, então sabemos que há uma tumba bem aqui. Nossa pesquisa revelou que em 1980, 2 tumbas foram descobertas na área de construção de Talpiot. O teto da segunda tumba foi parcialmente destruído pela construção, mas foi vedado novamente e não foi escavado por causa de limite de tempo e pressão de grupos religiosos para mantê-la inalterada. Os relatórios arqueológicos mostram que essa segunda tumba fica a 20 metros ao norte da primeira tumba. A planta do conjunto de apartamentos mostra que a primeira tumba está localizada sob um pátio e ao lado da parede de um quarto. Acreditamos que esta seja a tumba que estamos procurando. Bom, nós sabemos que uma das tumbas está sob o pátio. Sabemos que há canos saindo de lá e é por aí que a gente entra. Esboços grosseiros da IAA sugerem que nas 2 tumbas podem ter sido colocados canos de acesso antes que a construção começasse em cima deles. É comum que canos como este sejam colocados a pedido dos rabinos, atendendo à crença ortodoxa de que os espíritos precisam de uma passagem livre da tumba. Vamos descer quantos metros forem necessários até chegarmos ao fundo. Quer dizer, uma vez lá, se o desenho for preciso e tivermos aquela curva no cano, a câmera vai descer a curva e veremos o que há lá. Minha preocupação é que aqueles tubos sejam tapiação, que quem os colocou lá apenas colocou para deixar os rabinos contentes. Ah, sim, as almas podem se mover, não tem nada lá. De forma ideal, nós colocamos a câmera lá. Certo. Confirmamos se há uma sepultura, se há um espaço entre a tumba e o quarto, como quiser. Eu não sei até que profundidade vai. Nós abrimos um buraco na parede do quarto e, bum, estamos dentro. Muito bem, vamos fazer isso rápido. Os vizinhos estão
ficando interessados no que estamos fazendo. Obtivemos permissão do morador para nos dar acesso ao apartamento em Tapiot que identificamos na planta. De qualquer forma, não acredito que alguém moraria sobre uma sepultura. Onde? Eu não sei onde está. Só nos deram 2 dias. Ah, aqui, vamos. É aqui, bem aqui. Aqui? É aqui. Escuta, eu preciso de uma trena. Eu tenho uma. O que eu estou fazendo aqui é real. Veja isto. Estamos a 2,10 metros, 2,40 metros de profundidade. Há resistência, mas não é a superfície inferior. Tem mais. O que está bloqueando isso? Não é um cano falso. Bill Tarrant é o nosso especialista em sonda e câmeras operadas por controle remoto. Mesmo se o buraco de acesso tiver 1/4 de polegada, Bill pode colocar a câmera lá dentro. O que tem aí? Esta é uma sonda de vídeo muito leve. Você pode ver seu rosto aí. A câmera está na extremidade. A luz está na extremidade. Nós vamos ver onde essa câmera está apontada. É isso que vamos ver. Ela tem articulação e se move em todas as direções. Isso pode nos manter no centro do cano para que possamos ver o que estamos fazendo. Muito bom. Então eu vou centralizá-la e inseri-la no cano. Ah, tá legal, tá legal. Ok. Está filmando. Deixe-me dar uma olhada. Eu quero ver com você. Vou mover a câmera à medida que descemos. Tente mantê-la no centro. Viu como descemos? Ainda está bem limpo. Estamos a uns 3 metros de profundidade. Não tem escombros? O que é essa mudança de cor? Está mudando de cor porque usaram canos de diferentes cores quando os colocaram. Que distância sua câmera alcança? 7,5 metros. Estou vendo alguma coisa. Isso não é bom, não é bom. Está vendo aquilo lá? O que é? Parecem galhos. Estou vendo plástico e pedaços de madeira, alguns escombros e coisas desse tipo. Não é bom. Sabem de uma coisa? Há uma obstrução séria aí. Félix, isso não está bom. Acho que as pessoas são relutantes em pensar que se poderia encontrar a tumba da família de Jesus. E mesmo assim, tem o Caifás, o sacerdote que mandou crucificar Jesus. Sua tumba foi encontrada numa escavação no sul de Jerusalém. Em dezembro de 1990, os operários da construção descobriram uma sepultura muito antiga. Uma caverna do século I. Lá dentro havia 12 ossários. 2 deles tinham o nome Caifás. Este, o ossário mais decorado, tinha a inscrição José, filho de Caifás, esculpido 2 vezes. José, filho de Caifás, era o alto sacerdote do templo que, segundo o Evangelho, processou Jesus. Do ponto de vista dele, Jesus era um perigoso e falso Messias, que estava levando as massas judaicas num confronto com os governantes de Israel em Roma. O ossário de Caifás foi encontrado. Não é como se não fosse famoso, entende? Bom, não pode ser qualquer um. Não poderia deixar de ser alguém importante. Por que não? Me parece que há um padrão duplo. Você diz que Caifás é, em todas as probabilidades, o alto sacerdote que processou Jesus de acordo com o Evangelho, enquanto todo aquele grupo é rejeitado. Bom, este é apenas um nome judeu comum. Por que você está tão convencido de que este é Caifás? Encontraram mais ossários naquela mesma tumba, menos elegantes, com o nome Caifás, e não José, filho de Caifás, mas o nome Caifás escrito. Então era a sepultura de um clã, como eram todas as tumbas. Esta era a tumba do clã Caifás. Um deles poderia ter sido, deve ter sido José, filho de Caifás, aquele que conhecemos do Novo Testamento. E a decoração no ossário mostra bem claramente que é de um nível diferente. Então, uma decoração sofisticada convenceu vocês de que este é o Caifás? Não. Caifás não é um nome tão comum. Não é um nome comum, tão comum quanto Jesus, José, João ou Maria. É um nome raro, é um nome que conhecemos tanto de fontes judaicas como do Novo Testamento. E esse nome combina com datas naquele período e poderia ser esse.
O fato é que nunca encontramos em nenhum outro lugar um ossário com o nome José, filho de Caifás, em nenhum lugar. Por outro lado, temos uma série de coisas únicas. José, que encontramos naquela tumba, e nessa específica variação de nome só se encontra no Evangelho de Marcos, como irmão de Jesus. Apenas naquela tumba. Em nenhuma outra. É tão raro quanto Caifás. Na verdade, mais raro porque na tumba da família Caifás encontraram vários Caifás. José aparece uma única vez em todos os milhares de ossários que foram encontrados. Mesmo assim, ninguém diz, com toda a probabilidade, provavelmente é o irmão de Jesus de Nazaré. Ninguém faz isso. O fato de que as probabilidades, no caso de Caifás, sejam muito altas, não diz com toda certeza que o ossário é dele. Não havia inscrição alguma dizendo eu crucifiquei Jesus. Não sabemos 100%. Nós nunca sabemos 100% em arqueologia. Mas os especialistas parecem 100% à vontade para relacionar alguns ossários diretamente a nomes famosos do Evangelho, contanto que se mantenham afastados da família de Jesus. Na quinta estação da Via Dolorosa, o caminho que Jesus percorreu carregando a cruz, encontramos uma dedicatória a Simão de Cirene. Foi aqui que houve um momento tanto histórico quanto íntimo entre Jesus e um homem chamado Simão. De acordo com o Evangelho, Jesus tropeçou a caminho da crucificação. E Simão, que estava visitando Jerusalém vindo de Cirene, o ajudou a carregar seu fardo. Simão e seu filho Alexandre se tornaram os primeiros seguidores de Jesus. Os especialistas concordam que o ossário deles foi encontrado. Estranhamente, fica ignorado sob uma prateleira de arquivo no fundo de um prédio da universidade. Bem, nós temos um belo ossário que foi encontrado em 1941. Uma das inscrições claramente diz Alexandre, filho de Simão, Alexandro Simonos. Aquela que está claramente gravada está logo aqui, Shimone, dá para ver muito claramente. Certo, Shimone. E aparentemente, no outro lado, que está essencialmente desbotado, tem os dois nomes, Alexandre em cima, Simão embaixo. O que indicaria que estes dois indivíduos foram colocados nesse ossário. Na tampa deste ossário está inscrito o nome do local, Cirene, na moderna Líbia. Simão de Cirene é mencionado no Novo Testamento ajudando Jesus a carregar a cruz. Se os estudiosos em geral concordam que esta é a caixa de ossos, então se este é um dos artefatos mais importantes da cristandade, por que está colocado debaixo da mesa de alguém? E em parte porque ela foi encontrada há muitos anos, em 1941. Isso foi muito antes de haver revistas populares sobre arqueologia bíblica para leigos. Então, ela escapou da atenção popular. Você precisa ter um agente de publicidade, precisa ter alguém que diga, puxa, isso é algo importante, vamos divulgar, certo? Então ela acaba guardada num depósito? Acaba guardada num depósito. Talvez possamos ver o que está escrito em verde. Se iluminarmos aqui, conseguiremos ler desta vez. Traga a luz para sim. Cá. Veja isto. Cinca, vem cá, veja isto. Esqueça o verde um instante, olhe. Isto está gravado. Eu não acredito. Eu não creio que isso foi publicado. Não foi divulgado, não é? Não está em nenhuma das publicações. No ossário de Simão de Cirene, o homem que ajudou a carregar a cruz de Jesus, encontramos o mesmo símbolo que está gravado na entrada da tumba Talpiot. A tumba que abrigava o ossário onde estava inscrito Jesus, filho de José. Nunca ouvi falar disso em lugar algum. Olha, eu estou em choque. Uau. Eu não esperava isso. Eu estava tentando ler as letras verdes. Não procurava sinais do princípio da cristandade. Sinais do princípio da cristandade. Este é um símbolo anterior à cruz? É possível que o símbolo encontrado na tumba Talpiot tornou-se o símbolo do movimento de Jesus?
se a tumba pertencer a Jesus e sua família. Nada, veja, nada. Não está indo a lugar algum. Tem alguma coisa se movendo? Eu acho que é plástico. Cinca, eu vou te falar uma coisa. É uma obstrução muito séria. Cinca, estamos num ponto agora em que acho que temos de chamar um encanador. Nós vamos invadir a tumba com um encanador? Tem uma ideia melhor? Itai. Sim. Precisamos de um encanador. Agora? Ninguém viria agora, são quase 9 horas da noite. Então liga para eles agora e que venham amanhã. Isso é loucura. Começamos com o encanador. O que mais temos a fazer? Há mais de 25 anos, os arqueólogos descobriram 4 ossários ligados diretamente a Jesus e sua família. Depois, num 5º ossário, eles descobriram outra inscrição. A inscrição tem 2 partes. A segunda parte diz Mara, enquanto a primeira parte é um diminutivo de Mariamne. E embora ninguém já tenha visto esse nome em um ossário, ele foi traduzido simplesmente como outra versão de Maria. Maria, também conhecida como Mara. Mas faria sentido encontrar na tumba da família de Jesus 2 ossários com o nome Maria? Primeiro, Maria, o nome usado no Evangelho para se referir à Virgem Mãe. E o segundo, soletrado de forma única, Maria, e o nome Mara. Faria sentido se a segunda Maria, essa Mariamne, fosse Maria Madalena. Mariamne. Maria Madalena chega até nós no Novo Testamento não apenas como um nome, mas um nome e um título. De acordo com os estudiosos, ela é Maria de Magdala, Maria Madalena. Magdala era um importante centro comercial perto do Mar da Galileia. O povo de Magdala falaria grego assim como o aramaico. A tradição cristã sugere que Maria Madalena e seu irmão Filipe foram pregadores para os judeus que falavam grego. E é bem provável que a família de Maria Madalena e seguidores teriam escrito seu nome em grego. O ossário de Mariamne é o único encontrado na tumba de Talpiot, com uma inscrição em grego. Digamos que nesta tumba de Talpiot, a segunda Maria fosse claramente identificada como Maria Madalena. Digamos, qual seria a sua reação ao considerá-la dentro desse grupo? Isso seria fascinante e certamente chamaria muito mais atenção e levantaria muito mais questionamentos, mas não é. Não temos Maria Madalena naquela tumba. Se um dos ossários dissesse Maria Madalena, eu diria uau! E ficaria muito mais impressionado. Se estivesse escrito Maria procedente de Migdal ou Maria Madalena, eu diria muito interessante. Se a inscrição Mariamne pudesse ser ligada a Maria Madalena, seria mais do que interessante. Seria estatisticamente atrativo, porque poderíamos criar uma equação de probabilidade combinada para o grupo de Talpiot que inclui Mariamne. O que acontece quando fazemos isso é que os fatores individuais de probabilidade, mesmo que não sejam muito pequenos, em um caso particular, quando você multiplica todos juntos, realmente começa a formar um quadro de tudo o que viu. Na verdade, é um evento muito raro. Como Feuerberger usa um enfoque conservador, ele elimina Mattia completamente, já que ele não é um membro conhecido da família imediata de Jesus. Feuerberger também divide o resultado da probabilidade por 4
para compensar qualquer influência não intencional nos dados históricos. E depois, ele divide o número por 1000, representando todas as tumbas de Jerusalém no século I. No final, seu modelo conclui que há apenas uma chance em 600 de que a tumba de Talpiot não seja a tumba da família de Jesus, se Mariamne puder ser ligada a Maria Madalena. Mas pode? Uma das mais famosas histórias associada a Maria Madalena está no Evangelho de João, onde Jesus impede o apedrejamento de uma mulher punida por adultério. Mas não há indicação no texto de que a mulher anônima seja Madalena. Foi uma tradição cristã posterior que ligou o adultério a Madalena, assim como a associou à história, em Lucas, de outra mulher anônima, especificamente rotulada como pecadora, que unge os pés de Jesus. Secando-os com seu cabelo. Hoje, os estudiosos acreditam que Maria Madalena e as duas mulheres anônimas mencionadas em Lucas e João são todas mulheres diferentes. A tradição de associar Maria Madalena a essas assim chamadas pecadoras pode ser identificada numa virada da igreja em séculos posteriores, quando as mulheres foram excluídas de serem consagradas como líderes religiosas. Antes dessa época, as mulheres eram ordenadas e em muitos dos primeiros escritos cristãos, Maria Madalena é altamente respeitada como missionária. Eu acho que Maria Madalena era uma pessoa extremamente importante no movimento de Jesus. Tão importante que eu acho, na minha opinião, eu sei que não estou representando ninguém mais nisso, mas eu acho que ela realmente foi a refundadora do cristianismo. Maria de Magdala estava entre os principais apóstolos, equiparada a Pedro na época de Jesus. Mas mais tarde, depois do Novo Testamento, dizemos que ela era uma prostituta. Então, a oposição a Maria de Magdala, dentro do Novo Testamento e depois no Novo Testamento, é para mim a prova mais segura de que ela era muito importante. A forte liderança mostrada por Madalena teria sido considerada suspeita por uma igreja em evolução dominada por homens. Então, a partir do século II, quando os padres da igreja começaram a suprimir dezenas dos primeiros escritos cristãos, a igreja rejeitou 2 textos que tinham Maria Madalena na mais alta consideração: o Evangelho de Maria Madalena e um texto descrevendo o ministério do seu irmão, os Atos de Filipe. Durante séculos, apenas fragmentos desses textos permaneceram e algumas partes foram consideradas perdidas para sempre. Mas em 1974, num antigo mosteiro em Monte Athos, na Grécia, um professor da Harvard University, François Bovon, descobriu um manuscrito de 700 anos. Foi a cópia mais completa já encontrada do texto do século IV, os Atos de Filipe. Bovon afirma ter encontrado nele uma antiga descrição de Maria Madalena, despercebida pela tradição cristã posterior. Nos Atos de Filipe, ela é completamente... Não há nenhuma menção da sua vida anterior. Ela é positivamente vista como uma missionária cristã. Então, ela está completamente no mesmo nível que os missionários homens. Ela prega, ela ensina, ela batiza, ela leva até um título de apóstolo. Se no início do movimento cristão Maria Madalena fosse apóstolo, então o raro cognome Mara no ossário de Mariamne poderia estar indicando alguma coisa extraordinária. Em aramaico, Mara significa mestre. Mara, a mestre. Até mesmo hoje, se formos no corredor armênio, o arcebispo ou um dos sacerdotes seriam como Mar, Samuel ou Mar, seja o que for. Senhor, mestre, ainda se ouve isso. Então, é um sinal de respeito por um rabino, um professor relacionado a Mara, Senhor, mestre.
Está claro nos Atos de Felipe que Maria Madalena era respeitada como pregadora, alguém que batizava, e como apóstolo, forte, fiel e próxima de Jesus. Faria sentido então que seus seguidores se referissem a ela como Mara, mestre. Mas e quanto à forma de soletrar o primeiro nome na inscrição, o raro nome Mariamne, nunca encontrado antes ou desde então em qualquer outro ossário? Nos Atos de Felipe, o nome de Maria Madalena é soletrado M-A-R-I-A-M-N-E. Mariamne. Mariamne é a mesma mulher que Maria de Magdala ou Maria Madalena nos Evangelhos ou em alguns outros textos não canônicos, como o Evangelho de Maria, Pistis Sophia, etc. Os Atos de Filipe parecem explicar todos os mistérios por trás dessa inscrição. Mas se este for realmente o ossário pertencente a Maria Madalena, então há mais uma coisa que precisa ser investigada. A crença comum baseada na tradição medieval é que depois da morte de Jesus, os discípulos foram expulsos da Judéia e se espalharam em muitos países, viajando e divulgando a palavra de Deus. Depois de algum tempo, Maria Madalena acabou indo para a França, onde passou seus últimos dias. Seguindo essa tradição cristã posterior, seria impossível descobrir o caixão de Maria Madalena em Talpiot, Jerusalém. Entretanto, nos Atos de Filipe, escritos no século IV, o mais antigo relato conhecido das viagens de Maria Madalena, ela não morre na França. De acordo com os Atos de Filipe, no final da história é dito que Mariamne supostamente voltou para casa, para Israel, para o Vale do Jordão. E o autor faz uma insinuação de onde ela teria morrido e sido enterrada. Os Atos de Filipe claramente nos dizem que Maria Madalena, a seguidora de maior confiança de Jesus, morreu aqui em Jerusalém. Seria realmente tão improvável encontrá-la enterrada ao lado de Jesus, na tumba da família de Jesus? As probabilidades estatísticas são atraentes. O grupo de nomes da tumba de Talpiot é extraordinário. As conexões com o Evangelho fortes demais para descartar. De posse desse novo conhecimento, nossa equipe pode agora encontrar novas pistas dentro da tumba de Talpiot. Se conseguirem entrar lá. Profundo. Vamos colocar o equipamento e ver o que temos. Certo, Cinca. Vamos ver o que temos agora que o encanador limpou tudo. É isso. Ainda fico apavorado com a ideia de que talvez a obstrução fosse o fundo. Está 4,20 metros. Aqui está a obstrução. Agora estamos no ponto em que... E não é fundo, o que é bom. Sim, estamos continuando agora. Não é fundo, isso é bom, é muito profundo, São 6 metros. Você já chegou a 6 metros? Isso é ótimo. Veja. Esse é o fundo, eu acho. O que é aquilo? Você pode ver o fundo, Félix? Se não encontramos outra obstrução, é o fundo. Vou mover a câmera. O que aconteceu com aquilo? Eu pensei que fazia curvas. Eu vou fazer uma panorâmica para ver se encontra alguma coisa. Você pode... não estamos vendo nada. Estou fazendo panorâmica à esquerda. Dá uma cutucada. Eu vi. Eu vi. Lá está. Há uma abertura, com certeza. Chegamos lá está. É isso. É isso, estamos na tumba. Chegamos na tumba. Estamos bem na frente dela. Lá está. É a tumba. Onde está? Onde é? Espera um pouco. Ai, meu Deus. Sabe de uma coisa? Não é a tumba. Não é a entrada da tumba. Estamos dentro da tumba. Você está na tumba. Com certeza. Está na tumba. Esta é a tumba, cara. Aí está. Esta é a tumba. Nós chegamos na tumba. Encontramos a tumba. Mas onde está o ornamento triangular, Itai?
Sabe aquela barra em V invertido e Escachuba Neala? Eu acho que não é. Tem... Aquele é um ossário? Espera. São os ossários. Sim. Ah, meu Deus. Há boas e más notícias aqui. Tem um ossário lá. Bom. O que significa isso? Que estamos na tumba errada. A nossa tumba está vazia. Então, o que vamos fazer? É a tumba errada. É a tumba errada. Sabe de uma coisa? O quê? Essa pode ser a segunda tumba. Tá, e aqui se pensava estar a 20 metros ao norte. Estamos numa segunda tumba. Certo. Nossa tumba está a 20 metros ao sul daqui. A boa notícia é que ninguém jamais esteve e ouviu uma tumba da época de Jesus em condições imaculadas. Embora tenhamos nos visto na tumba errada, talvez aqueles ossários tão bem esculpidos, tão perto da tumba de Talpiot, estejam de alguma forma ligados a Jesus ou seus seguidores. E aí? E agora? Temos que encontrar a tumba. A tumba da Sagrada Família. Temos que procurar 20 metros ao sul. Está do outro lado desse prédio. É, por aqui. Para onde você vai? Onde é que você vai, Cinca? Esse é o estacionamento. Isso não é problema. Sul é sul. 20 metros nos levam ao jardim. 20 metros não é muita coisa. Tudo bem. Em 1980, o IAA catalogou 4 dos 10 ossários da tumba de Talpiot como não tendo nomes. Mas esses ossários não eram simples. Vários tinham rosetas ornamentais nas laterais. E no painel traseiro do ossário, catalogado 80-506, eles encontraram uma grande marca de cruz. Bom, vejam isto. Olha isso, Félix. É um tipo de marca. Para mim parece uma cruz. Parece uma cruz. Mas essa marca de cruz foi imediatamente descartada como sendo uma marca do pedreiro. Há a teoria de que as marcas do pedreiro eram riscadas nos ossários pelos escultores e caixões, como assinaturas ou marcas indicando como as tampas deveriam ser alinhadas às caixas. Isso não tem nada a ver com o cristianismo. É apenas um rabisco. Isso é muito comum. Isso é apenas um sinal do pedreiro, na minha opinião. Isso porque cruzes simplesmente não são aceitas como cruzes no sentido cristão em quaisquer restos arqueológicos que datam antes do século IV. A crença comum entre arqueólogos e historiadores é que quase não há evidência alguma do início do cristianismo até o século IV. Foi 300 anos depois da morte de Jesus que o imperador romano Constantino o Grande legalizou o cristianismo, essencialmente permitindo a um movimento clandestino sua aceitação pela sociedade civil em geral. Sua popularidade explodiu pelo império e Constantino ficou conhecido como o primeiro imperador cristão. Mas é difícil acreditar que um antigo movimento cristão forte o suficiente para perseverar durante 300 anos de perseguição e depois dominar o Império Romano não tivesse deixado evidência arqueológica alguma da sua existência antes da legalização. Sabe o que eu vi com o canto dos olhos? O quê? Uma cruz dentro de um círculo. O que é isso? Isso é ótimo. Eu adorei essa pergunta porque isso não é uma cruz. Isso é de 4 séculos antes da cruz ser estabelecida como um símbolo cristão. Isso é uma roseta, o enfeite mais comum de ossários do século I. Outros ossários também têm cruzes, mas elas são marcas de pedreiro para indicar a colocação da tampa à caixa. Para provar o ponto de que a cruz era usada como um símbolo cristão no século I, você precisa de muito mais evidências do que uma roseta mal feita.
Hoje a cruz é imediatamente associada com a crucificação. Mas essa é uma referência que teria sido horrível durante os anos seguintes à morte de Jesus. Para qualquer um no século I, usar uma cruz no pescoço seria como alguém hoje usar uma cadeirinha elétrica. Era desagradável, era um símbolo de tortura. E foi só quando a crucificação foi interrompida que a imaginação humana foi capaz de movê-la da realidade para o símbolo. Mas talvez as pessoas realmente usassem cruzes como símbolos religiosos na época de Jesus. Cruzes que nada tinham a ver com crucificação. Na Bíblia, em Ezequiel, há um lugar onde Deus diz: vá para a cidade e coloque, como nós diríamos, um X ou uma cruz na testa de todas as pessoas honradas. Antes disso, as pessoas faziam X ou cruzes, mas não estavam pensando em Jesus na cruz de forma alguma. Eles estão pensando no fim, a ideia de finalizar, certo, carimbado, selado, entregue. E ela assumiu um significado apocalíptico, então. A última letra significa que você está vedado, que você está acabado, que você está bem, que você está esperando talvez a ressurreição, entende? Vamos marcar as pessoas que estão preparadas com o X ou Tav. O Tav, a última letra do alfabeto hebraico, ou Tal em aramaico. No livro do Apocalipse, Jesus afirma: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o começo e o fim. Alfa e Ômega são a primeira e última letras do alfabeto grego. Jesus teria afirmado: eu sou o Aleph e o Tal, já que ele falava aramaico. E na sua época, o símbolo Tal era desenhado como uma cruz. No ossário marcado Jesus, filho de José, diretamente antes do nome Jesus, está uma proposital inscrição de um Tal. Isso para nós é absolutamente parte da inscrição original. Tem a mesma profundidade e estilo. Além disso, a vaporização de minerais claramente entra em todas as letras. Se esse símbolo, esse Tal, era uma marca de honradez na época de Jesus, poderia muito bem ter sido adotado pelos seus primeiros seguidores. Séculos mais tarde evoluiria para a cruz cristã. É uma coisa terrível quando uma civilização é eliminada. Mesmo assim, sabemos que há um sentido no que aconteceu com Jesus e seus seguidores. Agora, isso parece muito chocante. Alguém diria: o quê? Jesus e seus seguidores? Eles se tornaram o cristianismo. Eles não foram eliminados. Mas o movimento original, a forma como eles eram originalmente como judeus aqui nessa região, acreditando na sua própria versão da fé judaica, mas também seguindo Jesus, isso desapareceu. E acho que desapareceu por motivos teológicos. Embora eu ache que as evidências materiais estão ao nosso redor, se abrirmos os olhos para vê-las. Será que houve um movimento criado por judeus que viam Jesus como seu Messias e não seu Deus? E como esse movimento desapareceu em grande parte da história, não vemos as evidências arqueológicas que eles deixaram para trás? Se há evidências desse movimento judeu-cristão, o lugar lógico para procurá-las é aqui. De acordo com a tradição, esta é a vista que Jesus teve quando subiu o Monte das Oliveiras e olhou fixamente o templo sagrado judeu. Onde está hoje a Mesquita Dourada muçulmana, antes havia o Santo dos Santos. Lá era guardada a Arca da Aliança. De acordo com Lucas, Jesus olhou o templo, previu sua destruição e chorou. Foi aqui que ele chorou, em Dominus Flevit, um local santo no qual os monges franciscanos construíram este mosteiro em 1891. Este local teria sido um lugar perfeito para um cemitério judeu-cristão, com vista para o templo que eles tinham certeza Jesus voltaria para reconstruir. Em 1953, durante uma reforma, os franciscanos descobriram um cemitério de 2000 anos.
Esta antiga necrópole foi parcialmente escavada por um renomado arqueólogo chamado Bellarmino Bagatti. Bagatti afirmou que esses ossários pertenciam a alguns dos primeiros seguidores de Jesus. Se este é um antigo cemitério judeu-cristão, então isso significa que a nossa tumba não está localizada numa espécie de vácuo arqueológico. Realmente faz parte de uma rede de cemitérios. Isso pode fornecer um contexto arqueológico para a nossa tumba. Nessa rede de tumbas, os franciscanos encontraram uma caixa de ossos com uma inscrição com o nome de um dos mais famosos primeiros cristãos, Simão Barjonas. Bom, não sei se todos reconhecerão isso imediatamente, mas Jesus disse a Simão Pedro, que foi venerado mais tarde como Papa e chefe da igreja: você é Simão Barjonas, abençoado seja Pedro. Veja, o nome dele não é Pedro, é uma palavra grega. Seu nome era Shimon, Shimon Bar Ioná. Hoje permanece apenas uma peça de ossário. Os franciscanos a armazenaram no pequeno museu ao lado da igreja. Ela tem uma incontestável inscrição, a única já encontrada soletrando o nome Simão Barjonas. Simão era um dos 12 apóstolos originais de Jesus. De acordo com o Evangelho, Jesus o renomeou como Pedro, em aramaico Kefa, que significa pedra. Ele é considerado um santo por muitos cristãos e o primeiro papa pela Igreja Católica Romana. De acordo com a tradição, Simão Pedro foi crucificado e enterrado em Roma. Então, como seu caixão poderia estar aqui, em Jerusalém? O fato é que nunca houve qualquer evidência arqueológica acreditável encontrada em Roma sob o Vaticano que indicasse Simão Barjonas. E aqui há um ossário descoberto em Dominus Flevit que tem seu nome. Então, se esta é uma necrópole de judeus cristãos, faz parte de uma rede de cemitérios e tumbas que pertenceram aos primeiros seguidores de Jesus, incluindo a família de Jesus. Olha só, você não vai acreditar nisso. No quê? Você não vai acreditar. Eu estou imaginando isso. Está vendo? Agora estou. É um símbolo da tumba, num ossário. Isso é incrível, porque o ângulo e a coisa são idênticos, e o ponto dentro... Idêntico, e o ponto está propositalmente dentro, o V invertido com o ponto no meio, o símbolo da nossa tumba num ossário de um local onde se suspeita ser um antigo cemitério dos seguidores de Jesus. Encontrar esse símbolo num ossário aqui na necrópole de Dominus Flevit liga diretamente ao que se acredita ser algumas das mais antigas evidências do cristianismo. Quanto a quem poderia estar enterrado neste ossário, e se ele conhecia ou não Simão de Cirene, que tem as mesmas marcas na sua caixa de ossos, ou Jesus, filho de José, cuja tumba foi decorada com o mesmo símbolo, só podemos especular. Mas quando se trata da área forense, a ciência moderna não permite muita especulação. Ao estudar antigos DNAs em fragmentos de ossos e resíduos humanos deixados em ossários, os cientistas podem agora determinar relações familiares entre as várias pessoas da tumba de Talpiot. O Dr. Stephen Phan é diretor do Centro de Estudos das Origens do Cristianismo e está ajudando Stephen Cox, um arqueólogo forense do estado de Nova York. Eles descobriram material valioso dentro dos ossários com as inscrições Mariamne e Jesus, filho de José. Dentro deste ossário, nós conseguimos material que grudou na superfície da pedra num padrão circular muito interessante. Eu acho que vale a pena retirá-lo e ver qual é a sua composição. O padrão ou o material poderia nos dar uma grande pista quanto a quem, o que, quando e onde.
Parece remoto que essas amostras possam conter o DNA de Jesus e de Maria Madalena. Mas se houver material suficiente, esses testes podem lançar uma nova visão sobre Jesus e sua família. Esta é uma identificação da amostra. As amostras foram enumeradas e enviadas para um laboratório de DNA em Thunder Bay, Canadá, um de apenas 5 laboratórios no mundo que é especializado em DNA antigo. Os cientistas não sabem que as amostras pertencem a Jesus, filho de José, e a uma mulher que poderia ser Maria Madalena. Se essas amostras de ossos realmente pertencessem a Maria Madalena e Jesus de Nazaré, esperaríamos que os testes mostrassem que eles não são geneticamente relacionados. Esperaríamos encontrar DNA de 2 indivíduos sem laço familiar algum. E essa seria uma descoberta extremamente rara num túmulo familiar, a menos que os indivíduos fossem marido e mulher. Bem, nós recebemos as amostras de DNA que você mandou e logo que as examinamos, não pareciam muito boas, muito secas, muito dessecadas, muito pequenas e muito fragmentadas. E então, por esses motivos, seria muito difícil fazermos a análise necessária. Nós então partimos para um processo. Começamos a processar as amostras para tentar entender se a qualidade do DNA seria viável para a análise. Neste caso, em particular, vimos que o DNA estava bem degradado, muito prejudicado, e isso acaba limitando o tipo de trabalho que nós podemos fazer. A questão agora é se há material de DNA suficiente para formar um perfil significativo. Para obter o máximo de informações, os biólogos tentaram recuperar o que eles chamam de DNA nuclear das células dos ossos. A análise de extração mostrou que o DNA nuclear era muito difícil de recuperar. Nós então nos concentramos no DNA mitocondrial. O DNA mitocondrial, sendo herdado de mãe para filho, herdado maternalmente, significa que nós só podemos identificar esses tipos de relacionamentos. O material do osso está degradado demais para recuperar DNA do núcleo das células. E então a extração de DNA agora está concentrada nas mitocôndrias das células do osso. O DNA mitocondrial só pode nos dizer se Jesus, filho de José, tinha a mesma mãe que Mariâmene ou não, ou se eles eram irmãos. Se os biólogos não conseguirem recuperar o DNA mitocondrial das células do osso, o teste então terá que ser interrompido. E jamais saberemos o verdadeiro relacionamento entre Jesus e Mariâmene. Nós, de fato, conseguimos obter resultados, conseguimos o DNA mitocondrial. Estava muito fragmentado, quantidades muito pequenas de DNA. Nós conseguimos ampliá-lo e conseguimos fazer a sequência. Depois clonamos esses fragmentos de DNA sequenciados e, ao clonar o DNA, conseguimos comparar muitas cópias. E isso aumenta a validade do trabalho e, dessa forma, nós conseguimos comparar as sequências entre um indivíduo e o outro indivíduo. Isso foi basicamente o que fizemos e posso lhes mostrar o resultado hoje. Muito bem. O que temos aqui... Bom, nós temos 2 sequências, apenas sequências representativas, uma de cada indivíduo. O que vou mostrar aqui são algumas variações entre os 2 indivíduos. Temos um polimorfismo aqui, esse G e o A. Polimorfismo é uma variação entre esta sequência e uma outra, ou uma variação entre esta sequência e a sequência de referência. Nós usamos polimorfismos para indicar ou identificar um perfil mitocondrial. E este polimorfismo mostra uma diferença entre os 2 indivíduos. Temos também outro polimorfismo aqui. Temos um T e um C
mostrando outra diferença de polimorfismo. Então, temos uma série de polimorfismos que mostram diferenças entre as duas sequências e podemos então concluir que esses dois indivíduos não têm parentesco, ou pelo menos não por parte de mãe. Eles não têm a mesma mãe, não podem ser mãe e filho, não podem ser irmãos. Então, para estas amostras em particular, pelo fato de terem vindo da mesma sepultura, que suspeitamos ser uma tumba familiar, esses dois indivíduos, se eles não tinham parentesco, muito provavelmente seriam marido e mulher. Durante séculos, as pessoas especularam sobre o relacionamento de Maria Madalena com Jesus. Maria Madalena aparece com mais frequência que outras mulheres no Evangelho canônico, sempre uma próxima seguidora de Jesus. A sua presença na crucificação e no túmulo de Jesus é consistente com o papel de esposa e viúva sofredora. E então talvez Jesus e Maria Madalena fossem casados, como sugerem os resultados de DNA dos ossários de Talpiot. E talvez sua união tenha sido mantida em segredo para proteger uma potencial dinastia. Um segredo escondido através dos séculos. Um segredo que pode ser que descubramos na sepultura da família de Jesus. Finalmente conseguimos entrar em contato com os construtores do conjunto de apartamentos Talpiot. Efraim lembra da tumba, mas está um pouco incerto quanto à sua exata localização. Está entre os dois prédios? Sim, sim. Não há nada construído em cima? Não. Não, está entre os dois. Ah, certo. Ele disse que está entre aqueles dois prédios, então vamos tentar. Entre os prédios e apartamentos há um grande jardim com terraços elevados e é nesta área que Efraim diz que a tumba está localizada. Deve estar atrás dessa parede. Mas em que terraço? Essa é a questão. Você não vai conseguir subir lá. Os vizinhos começaram a se interessar na pesquisa e indicaram uma imperceptível laje de cimento no terraço inferior. Isso tem algum objetivo particular? Será que poderia estar sob esse cimento? Efraim explica que a laje não tem nenhum objetivo estrutural, mas ele é interrompido por uma visita quase profética de uma mulher cega que morava naquele conjunto habitacional desde a sua construção. Aqui está. Esta é a tumba? Essa é a tumba. Como pode ter tanta certeza? Eu me lembro. Estava aberta e as crianças entravam e saíam daí, e então eles vieram e a fecharam. Você sabe se a encheram com cimento ou areia? Me parece que eles simplesmente cobriram. Então tem certeza que é aqui? 1.000.000% de certeza. 1.000.000% de certeza. Era só isso que precisávamos. Se conseguíssemos remover aquela placa de cimento, poderíamos simplesmente nos deparar com a entrada da tumba de Jesus.
Então, como vamos fazer isso, hein? Precisamos que todos ajudem. Félix, você percebe que estamos rolando a grande pedra. Vai. Assim. Vai. Agora. Vai. É inacreditável. É aqui, Cinca. É a coisa real. Tem certeza que é esta? Sim. Bom trabalho. Eu preciso me beliscar. Não acredito, vamos. Tire uma foto e compare. Cuidado onde pisa. Tudo bem. Aí, cara, tudo bem. Eu não tô vendo nada. Muito bem. Tá. Com certeza é essa. Olha, esta barra com triângulo é linda. É simplesmente maravilhosa. É esta aqui, olha. É assim como no livro. Assim como na foto. Veja isso, Félix. Nós encontramos. Nós realmente a encontramos. Não vou entrar. Tá bom, vamos entrar. A abertura da tumba, 26 anos depois de ter sido encontrada, coincide com outra virada da história. Um dos ossários de Talpiot desapareceu. Contando estes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, temos 10 ossários aqui. Mas no depósito Bet Shemesh acabaram encontrando um estranho erro nos registros. Eu fui ao depósito das autoridades de antiguidades de Israel em Bet Shemesh. Eles me forneceram uma folha de computador que indicava que desta tumba há 9 itens. Aqui diz isso bem claramente. Número de itens, 9. E tem a descrição desses ossários e onde eles estão localizados no depósito. De alguma forma, um dos ossários de Talpiot tinha desaparecido. E é com esse ossário desaparecido que um novo mistério se inicia. Talvez o ossário tenha sido roubado. Talvez algum operário da construção em 1980 o tenha levado. Os ossários podem alcançar altos preços no mercado de antiguidades. E em outubro de 2002, um ossário de calcário de giz apareceu em uma coleção particular. Tinha a inscrição: Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Oded Golan, um famoso colecionador, afirmou que tinha comprado esse ossário de um comerciante árabe de antiguidades na velha cidade de Jerusalém, décadas antes, mas não sabia da importância da inscrição. Ele foi um dos primeiros ossários da minha coleção. Eu não dei atenção especial alguma a esse ossário, porque os 3 nomes que estão mencionados no ossário, que são Yaakov, Yosef e Yeshua, são nomes muito comuns do século I. E, portanto, eu nem podia imaginar que poderia pertencer à família de Jesus e, ao mesmo tempo, eu nunca soube que Jesus teve nenhum irmão ou mesmo irmãs. Depois da morte de Jesus, seu irmão Tiago assumiu seu ministério e reuniu um grande número de seguidores como um incontestável líder do movimento de Jesus. Mais tarde, os escritos cristãos nos falam que ele era respeitado pelos antigos cristãos, assim como por fariseus judeus. E o historiador judeu Joséfo, do século I, passa mais tempo falando de Tiago que de Jesus. Mas, assim como seu irmão Jesus, temiam sua popularidade religiosa e influência, e isso o levou à morte. No que foi largamente visto como um ato de assassinato judicial, Ananus, o alto sacerdote do templo, condenou Tiago e ele foi executado em Jerusalém por apedrejamento.
Os inúmeros relatos da vida de Tiago mostram um antigo cristão de tal importância que, se fosse possível, ele teria muito certamente acompanhado Jesus na morte. Foi só em 2002 que um altamente confiável estudioso viu a coleção Oded e sugeriu que o ossário de Tiago poderia pertencer à família de Jesus de Nazaré. E então começou o que é agora uma famosa controvérsia, uma batalha de estudiosos e ciência sobre a autenticidade do ossário de Tiago. O ossário de Tiago, de onde ele veio? O colecionador que o possuía, Oded Golan, diz que o comprou em torno de 1980. Às vezes ele dizia antes ou depois, mas em torno de 1980. A nossa tumba foi descoberta em 1980. Há um ossário faltando. Os antiquários israelenses não conseguem encontrá-lo, talvez vão encontrá-lo no fundo de um depósito. Mas eu verifiquei as dimensões, eu estava curioso. O ossário estava catalogado e desapareceu. As dimensões daquele ossário eram as mesmas que as do ossário de Tiago. Bom, muita gente concluiu, os especialistas, que o ossário de Tiago era uma falsificação, mas ninguém disse que era falsificação. E agora a posição das autoridades de antiguidades é que originalmente dizia Tiago, filho de José. Por mim, isso estaria bom. Quer dizer, pense só, temos esses 6 nomes. Se Tiago, filho de José, esqueçamos o irmão de Jesus. Veja que o ossário diz Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Podem dizer, bom, irmão de Jesus talvez tenha sido acrescentado. Não teria importância. Obviamente seria o irmão de Jesus. Temos um Jesus, um José, um Tiago, filho de José. Se ele estava naquela sepultura, estamos especulando. Mas a época é certa, o nome é certo. E isso, eu acho, deixaria bem claro que essa é a família de Jesus. Mas o que seria necessário para determinar se o ossário de Tiago tinha vindo da tumba de Talpiot? A data e as dimensões registradas são extremamente sugestivas, mas era a pátina que provaria o caso de uma forma ou de outra. Numa tumba, com o tempo, minerais e sedimentos acumulam nos ossários. Este acúmulo é chamado pátina e pode ser cientificamente analisada para formar uma impressão digital química e mineral específica de um ossário ou tumba. Cada ossário encontrado numa tumba em particular terá a mesma impressão digital de pátina. As amostras levadas do ossário de Tiago mostram certos materiais como titânio e ferro, que são únicas do ossário de Tiago. Se a pátina de Tiago coincidir com as dos ossários da tumba de Talpiot, será uma forte evidência de que o ossário de Tiago é a caixa que falta e pertence à família de Jesus. Dr. Charles Pellegrino veio ao depósito Beth Shemesh, em Israel, para coletar amostras de pátina dos ossários da tumba de Talpiot. Eu posso pegar muitos destroços aqui. Olha isso, Charlie, é pátina. Isso seria bom? Sim, excelente. Esse é do 8503, a inscrição de Jesus, filho de José. É um daqueles momentos em que você fica preso a uma espécie de silêncio, sabendo que está segurando a história química do ossário, que pode realmente ter guardado os restos de Jesus de Nazaré. A pedido do Dr. Pellegrino, pedimos amostras aleatórias de pátina para determinar se a pátina da tumba de Talpiot é realmente diferente. Este pedacinho aqui já é o bastante para que Charlie trabalhe com o microscópio de elétron. Se as amostras aleatórias não combinaram com os ossários de Talpiot e as amostras do Tiago sim, então a probabilidade estatística de que a tumba da família de Jesus foi encontrada será esmagadora. Se fosse possível obter provas de que o ossário de Tiago pode ser aquele ossário desaparecido, então isso teria um grau adicional muito grande na avaliação do valor da evidência. Eu diria que isso seria uma
absoluta virada dos fatos, se fosse realmente esse o caso. O Laboratório de Crimes Suffolk é um importante laboratório de investigação dos Estados Unidos, envolvido na solução de misteriosos crimes atuais. Hoje, ele vai usar sua experiência forense para determinar se a pátina do ossário de Tiago e a pátina de amostras aleatórias são coincidentes com os ossários de Taupiot. Você viu aquele pedaço? Tinha uma espécie de túnel atravessando por ele. Sim. Então você quer pegar outra amostra deste recipiente ou esta é suficiente? Eu acho que é suficiente. Certo. Sim, eu acho que essa serve. Sim, montando assim como está, essa peça será boa para analisarmos. Bom, no momento estamos apenas pegando outras amostras de acreção de dentro do ossário. Ferro faz parte das marcas que dá ao solo aquela cor distinta. Nós agora temos dessa tumba, temos dos ossários dessa tumba, estamos pegando outras amostras e vamos examiná-las pelo microscópio Scanning Electron e vamos pegá-las com a microsonda Electron. O que estamos vendo aqui agora é o espectro da amostra de pátina que acabamos de analisar. Esse é predominantemente um material calcário, certo, Charlie? Sim, é o que é chamado calcário de Jerusalém. É um calcário muito macio. Mas o que eu acho interessante são os pequenos materiais que estamos encontrando aqui. Ao contrário das propriedades do calcário em geral que esperaríamos encontrar, temos ferro, titânio, potássio, fósforo, magnésio. Até agora, a composição elementar que nós analisamos com esta parte de pátina em particular é consistente com os materiais que encontramos no ossário de Tiago. Os sinais são os mesmos. Combina. As amostras de pátina da tumba de Taupiot combinam com o ossário de Tiago. Mas e quanto às amostras aleatórias? No final, nenhuma delas combinou com Taupiot. Os mesmos picos de químicos e minerais da tumba de Taupiot são vistos apenas na pátina de Tiago. Esta é uma evidência-chave indicando que o ossário onde está escrito Tiago, filho de José, irmão de Jesus, é o ossário desaparecido da tumba de Taupiot. Quando o ossário de Tiago é incluído no nosso modelo estatístico, o fator de probabilidade muda de 600 para 1 a favor da tumba para 30.000 para 1, sugerindo fortemente que essa tumba pertenceu à família de Jesus de Nazaré. Eu não acredito. É incrível. É demais, é demais. É. Olha só, 1, 2, 3, esses nichos, os coxins, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, exatamente 6 ao todo. Vejam, 2 nichos de mortos, onde se coloca o corpo. O corpo de Jesus, o corpo de Maria teriam ficado aqui. Veja isso. E olha, olha, olha. Certo. É esta, Félix. Definitivamente é esta, uma joia de sepultura. Olha, e é bem profunda. É. Os coxins são bem profundos, eu não tinha percebido isso. Veja aquilo, Félix. O que é? É uma incisão. Tem uma inscrição aqui. Isso é grego. Isso é um M. É um N grego. É N ou M? É N. E o que é isso? Temos uma inscrição. Isso é antigo. 2, 3, 4, 5, 6 letras. Ou é grego ou é latim. Com certeza não é hebraico. Olhando ao redor, nós percebemos que estávamos sobre montículos de páginas de escrituras em decomposição. O que é aquilo? Ilumina lá, ilumina. Olha só, Félix. Isso está cheio de livros santos.
livros sagrados se desintegrando. De acordo com a lei judaica, os livros bíblicos não podem ser destruídos. Eles devem ser enterrados como seres humanos. Parece que nas semanas seguintes à remoção dos ossários e antes da tumba ser relacrada, uma escola rabínica local encheu a sepultura com textos sagrados estragados. Entre eles encontramos um livro a que Jesus se refere como a chave do seu ministério. É o livro de Jonas. Jesus diz no Evangelho: se vocês quiserem saber, os apóstolos perguntam: o que vai fazer, mestre? E ele responde: querem saber o que vou fazer? Ler o livro de Jonas. Esse é o código. E bem aqui temos o livro de Jonas. O Evangelho registra que Jesus falava constantemente através de parábolas e códigos. Isso não é surpresa para um líder do que hoje seria rotulado como movimento contra o governo, um homem destinado à crucificação. E quem fala em códigos frequentemente guarda grandes segredos. Durante as apressadas escavações de 1980, os arqueólogos removeram da tumba de Talpiot o último ossário com uma inscrição. O ossário pertencia a uma criança. No Museu Rockefeller da IAA, a inscrição foi traduzida: Yehuda Bar Yeshua. Sim, Yehuda Bar Yeshua. Em português seria Judas, filho de Jesus. Judas, filho de Jesus. O Novo Testamento não diz que Jesus teve um filho, mas talvez, nesse caso, a força arqueológica nos força a projetar uma luz diferente no Novo Testamento. Poderia essa caixa de ossos ter contido os restos do filho de Jesus e Maria Madalena? Se Judas era filho deles, sua existência muito certamente teria sido mantida em segredo. Já que Jesus era compreendido como um pretendente ao trono real, o filho de Jesus teria sido alvo de prisão e crucificação pelas autoridades romanas. Era uma época de grandes perseguições. Qualquer um ligado ao ministério de Jesus era ameaçado. Seu primo, João Batista, decapitado. Tiago, o irmão de Jesus, apedrejado até a morte. Simão, outro irmão, crucificado. Se eles fossem os pais, Jesus e Maria deveriam saber que se o nascimento do seu filho fosse conhecido, a criança correria sérios riscos. Então, talvez o amado discípulo anônimo, mencionado no livro de João, na verdade fosse o filho de Jesus. Que permanece sem nome no texto para ocultar a linhagem da criança. Em João 19:26, Jesus pede ao amado discípulo aos pés da cruz para ver sua mãe. Depois ele diz a Maria: Irmã. Mulher. Veja o seu filho. Tradicionalmente, esta cena foi entendida como Jesus se dirigindo a Maria, sua mãe. Mas isso pode ser uma teologia posterior? Será que Jesus estava falando com Maria Madalena, sua mulher, pedindo que ela protegesse o filho deles? Por outro lado, talvez o fato de haver um filho na sepultura de Talpiot significa que o Jesus encontrado nessa tumba não era o Jesus de Nazaré. Portanto, teríamos de acreditar que, vivendo na mesma época e no mesmo lugar, havia outro Jesus, que também tinha um pai chamado José, e dois parentes homens próximos chamados Tiago e José, e duas mulheres na sua vida, uma chamada Maria e a outra Mariamne.
Que barulho é esse? Acho que estão ficando zangados porque estamos aqui dentro. Eu vou lá falar com eles. Eu sou da divisão da IAA de Jerusalém Ocidental. Fui mandada aqui para impedir que vocês continuem com isso. Uma das moradoras do conjunto de apartamentos trabalha para as autoridades de antiguidades de Israel. E mesmo que tenhamos recebido permissão do Conselho de Moradores, ela chamou a IAA. Os vizinhos não têm autoridade para dar permissão. Nós damos as permissões. Permissão para quê? Para abrir a tumba. Foram os moradores do conjunto de apartamentos Talpiot que, preocupados com a segurança dos seus filhos, providenciaram para que esta sepultura fosse lacrada. Uma sepultura que a IAA tinha deixado aberta em 1980. Obter permissão da IAA para abrir uma tumba que eles nunca fecharam parece desnecessário. Mas, apesar de nossos pedidos, pediram que a vedássemos de novo. Tudo bem, podem fechar a tumba. Fechem com cuidado, sim? A tumba que discutivelmente uma vez abrigou os restos mortais de Maria, a mãe de Jesus, Mateus, da linhagem familiar de Maria, José e Tiago, irmãos de Jesus, Maria Madalena, seu marido Jesus e Judas, filho deles, foi novamente lacrada. Quem sabe que segredos ainda estão lá dentro? E por quanto tempo serão mantidos ocultos sob o conjunto de apartamentos Talpiot?